Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:12, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é sexta-feira, hoje é dia D, hoje é 28 do mês de abril, ano de 2017. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Você que está na net, nos acompanhando no difusoranews.com.br, nosso abraço, muito obrigado pela sua sintonia. Você que nos acompanha nos 560 kHz, muito obrigado pelo radinho ligado, grande abraço para você. E nós estamos chegando também, e hoje, a partir de hoje, nós estaremos com o nosso programa, o Rádio Comunidade, volta e meia de forma diferenciado, levando também a nossa transmissão através do Facebook. Então você que nos acompanha, pode acessar o Facebook da Difusora 560, pode procurar lá no Facebook, fazer a busca por Difusora 560, você vai nos encontrar e você vai ver aí de forma simultânea, né, ao vivo, a nossa transmissão, nosso bate-papo nas entrevistas aqui do Rádio Comunidade. E passado aqui o bate-papo, né? Essa notícia, esse bate-papo, essa entrevista permanece lá para que você possa passar, enfim, fazer o seu comentário, dar a sua sugestão, enfim, falar conosco aqui da Difusora 560 através aí das mensagens, enfim, através do acesso via Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, e hoje eu estou recebendo aqui, eu falava dia D porque hoje Brasil, várias instituições, vários setores estão com as suas atividades paralisadas. E, para ser sincero, eu não me lembro aqui na história do município de Patrocínio um ato que levasse tantos adeptos, tantas pessoas que viessem a aderir, fazendo uma paralisação dos seus setores, das suas atividades, como hoje nós estamos tendo. Nós estamos tendo escolas da rede estadual de ensino, escolas do setor particular, né, do setor privado. Nós estamos tendo também escolas da rede municipal de ensino. Cito aqui, por exemplo, a Escola Municipal Professor Olímpio dos Santos, a Escola Municipal Marisabel de Queiroz Alves, mais conhecida popularmente como CAI, que está com as suas portas fechadas, pelo fato de, não é que a escola está com as suas portas fechadas, é que a maioria dos servidores da educação do município de Patrocínio, desses educandários que eu aqui citei, e em um ou outro também da rede municipal, aderiu a essa greve. A Escola Casimiro de Abreu também está com a paralisação em termos de aulas no dia de hoje, e essas aulas só serão retomadas agora no próximo dia 2, visto que nós temos um feriado, Dia do Trabalho, agora no dia 1º de maio. Por esse motivo, então, essas escolas só vão retornar, fecharam ontem, só vão retornar agora lá na terça-feira, dia 2. E para falar sobre essas paralisações, sobre como a comunidade, é claro que nós tentamos aqui buscar o máximo de representatividade para que nós tivéssemos aqui nesse bate-papo e, obviamente, mostrar para você. Já tem alguns dias que nós estamos recebendo, inclusive, convites e pedidos de vários segmentos para que pudesse conosco participar e, enfim, tá dando aí o seu posicionamento, né, para, obviamente, dar o seu depoimento diante da forma como está sendo tocada por parte dos nossos representantes no Congresso Nacional a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E, óbvio, nós tentamos por diversas vezes trazer o máximo, mas lamentavelmente o nosso tempo ele não nos permite fazer isso. Então a gente trouxe pessoas que representam, de certa forma, a comunidade de um modo geral. E eu sei que muitos gostariam de estar aqui, mas a gente teve a oportunidade devido ao tempo e estamos recebendo com muito prazer ela que representa o Comitê Municipal Ismene Mendes, comitê esse que foi criado agora, nesse mês de abril, e que já tem um monte de adesões, um monte de pessoas participando, viu? E eu estou recebendo ela que é professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, é um servidor federal, né? Está marcando presença aqui em Patrocínio, através do seu trabalho lá no IFTM, e conosco aqui hoje para falar sobre a forma como ela está vendo essa situação. Bianca Soares de Oliveira Gonçalves. Ô Bianca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui está, é um prazer para nós. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde,
ouvintes. É um prazer estar aqui, falando de um tema tão importante. Tá certo. Deixa eu fazer o seguinte, já vou fazer a primeira pergunta para você, Bianca, até porque eu sei que muita gente deve estar falando, poxa, mas ela é concursada, ela é um membro do Instituto de Tecnologia do Triângulo Mineiro e tal. O que a reforma trabalhista, o que a reforma previdenciária vai estar afetando ela ou qualquer um membro para que eles viessem a paralisar as atividades hoje lá no Instituto? Eu acho que nossa maior preocupação, né, enquanto servidores, enquanto educadores que somos, né, é com os nossos alunos. A reforma trabalhista, né, nós não somos regidos pela CLT, nosso regime de trabalho não é, porque nós somos servidores públicos. Porém, nossos alunos são alunos que trabalham o dia inteiro e estudam à noite. São alunos que dependem de uma aposentadoria digna, dependem da consolidação das leis trabalhistas, de uma CLT digna. Então, como as reformas trabalhistas e previdenciárias, ela vem destruindo algumas conquistas, para os nossos alunos, a gente vem, fizemos uma assembleia e a maioria dos servidores do Instituto aderiram à paralisação do dia de hoje, do dia 28. Então quer dizer que vocês também vão para a praça hoje às 4 horas da tarde? Vamos, e chamamos nossos alunos, todo mundo vai estar lá. O IFTM hoje está com as suas atividades paralisadas? Sim, estamos. Não tem aula lá hoje? Não tem aula nem atividade administrativa. Tá certo. Deixa eu cumprimentar também, eu estou recebendo membros aqui para bater um papo conosco e falar um pouquinho de visões, de setores, obviamente, sobre esta paralisação, sobre essas reformas propostas pelo governo federal. Deixa eu conversar aqui pela ordem já de chegada. Odirley José de Magalhães, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio e Região. Odirley, Sindicato Rural. Primeiro quero te agradecer por ter aceito aí o convite para vir aqui conversar com a comunidade de forma especial, trabalhadores rurais, que eu sei que, lamentavelmente, nem todo mundo tem a informação sobre o que vai mudar com essa reforma trabalhista. Odirley, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio. Boa tarde, professora Bianca, do FTM, do Comitê Ismene Mendes. Boa tarde, Frei Ederson, que está aqui também, a toda a equipe da difusora, o Matheus, os ouvintes que estão nos ouvindo, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui do município de Patrocínio. Pois bem, Zé, é um momento que a gente acabou de, no outro debate, discutir, que é um momento que nós temos que deixar as bandeiras de lado, independente de siglas, e realmente tomar essa informação da forma correta, pura e cristalina de tudo que está sendo feito. Os rurais, por exemplo, que já foram tão massacrados no passado e só tiveram os direitos previdenciários ou foram inseridos na Seguridade Social na Constituição de 88, especialmente as mulheres, que nem aposentadoria não tinha antes de 88, começaram a ter em 88, implantado em 91, são os mais massacrados, porque o governo quer aumentar a idade, ele quer instituir cobrança de carnê de mensalidade para os rurais, e isso é muito difícil, isso tá debilitando bastante, no contexto geral de todas as reformas, tanto a terceirização, que já está dando problema aqui na região. Semana passada, 2 semanas atrás, inclusive, já tivemos um sério problema no município de Monte Carmelo com terceirizadas da Sadia, deixando os trabalhadores na mão lá. Então isso é um problema muito grave. Terceirização também é do pacote de maldades e de atropelo da sociedade. Temos a terceirização, a reforma trabalhista que rasgou a CLT, que se for aprovada como está. Tudo bem que dizem que é uma lei ordinária, que tanto é que foi aprovada por maioria simples lá no Congresso, que os direitos estão resguardados na Constituição. Porém, rasgou aquilo que estava ajustado. A essência principal acabou. A CLT veio para ajustar as questões, para poder deixar claro. E ele rasgou a CLT e manda o trabalhador negociar direto com o capital, com o patrão. E no país de 13 milhões de desempregados, que moeda, que arma que o trabalhador tem para negociar com o patrão? Onde a oferta de mão de obra está grande, porque são 13 milhões de desempregados, está desprotegido do Estado, que está cada dia mais recolhendo das suas obrigações, especialmente com os mais pobres. Então, é um momento de luta mesmo, é um momento de todo mundo levantar as armas contra esse processo de desmonte, de desconstrução do Brasil, especialmente que está levando a desproteção, não seria essa palavra, está desprotegendo, realmente as classes, as minorias aqui no Brasil. Então, trabalhadores rurais, que estão nos ouvindo nesse momento, a gente está aproveitando todos os espaços para convocar
para a manifestação. O sindicato vai estar às 4 horas da tarde também na Praça Santa Luzia. Estaremos na Praça Santa Luzia, juntamente com os companheiros de outros movimentos sociais, de outras denominações, enfim, eu acho que a bandeira agora é do Brasil mesmo. Tá certo. A bandeira verde e amarela. Eu estou recebendo também para bater um papo conosco e falar com a comunidade com muito prazer, ele que é o presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil e é diretor executivo, ele que é presidente da conferência e é membro também, pode-se assim dizer, do diretório executivo do Sinfrajup. Estou recebendo com muito prazer, ele que é muito conhecido pela comunidade católica de Patrocínio, Frei Ederson Queiroz está aqui conosco. Frei, eu já agradeço o convite, ou seja, o senhor ter aceito o nosso convite para vir aqui discutir com a comunidade esse tema, mas eu já vou entrar com o senhor, além de agradecê-lo e desejar-lhe uma boa tarde, falando sobre a adesão por parte da Igreja Católica a nível Brasil e a Diocese de Patos de Minas, que inclusive o bispo diocesano, Dom Frei Cláudio Norris Stern, já emitiu um memorando, né, para todas as paróquias aqui da Diocese, falando sobre esse dia 28. Como é que a Igreja, Frei, está vendo também esse movimento que não é só em Patrocínio, é em todos os mais de 5.500 municípios brasileiros? Boa tarde, Zé Antônio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É uma alegria estar com vocês, apesar das circunstâncias que nos trazem aqui. A CNBB emitiu uma nota dia 23 de março, mostrando a sua posição como Igreja Católica no Brasil, de certa forma de perplexidade e indignação diante da maneira como as reformas estão sendo feitas, de uma forma abrupta, sem ouvir a população, os segmentos organizados, e de um desprezo total pelas classes mais sofredoras, trabalhadores rurais, mulheres, crianças, aposentados, idosos, uma população que teria direito à seguridade do Estado, pela situação de desproteção em que vive. E o nosso bispo diocesano, Dom Cláudio, emitiu uma nota esta semana pedindo que as paróquias hoje não tivessem nenhum atendimento como Isso forma... Isso está acontecendo hoje aqui em Patrocínio? O senhor tem essa informação? Não tem essa informação, mas se os padres têm voto de obediência, deveriam estar. Porque o bispo emitiu essa nota pedindo o fechamento das secretarias e da Cúria Diocesana, que certamente está. E pedindo a nossa participação nas manifestações, portanto, hoje às 4 horas da tarde. Ou seja, os religiosos estarão juntos também. Os religiosos, os padres e leigos. Estará. Eu estarei, e leigos. E aí ele diz mais, que os padres religiosos deveriam, onde não estiver sendo feita a manifestação, que eles deviam incentivar e proporcionar essa manifestação. Então o bispo não só pede a nossa presença, mas em lugares de ausência das manifestações, uma articulação para que tivesse acontecendo. Hoje em Patrocínio será às 16 horas, na Praça Santa Luzia, nós vamos estar presentes. Pelo que a gente está vendo, a praça vai ser pequena para tanta gente. Tomara a Deus que seja Amém. Pequena. Eu faço votos que seja pequena. Porque o que está acontecendo no Brasil nesse momento, diante das reformas da Previdência, reforma trabalhista, a terceirização, é uma forma de reduzir o Estado. O Estado vai estar cada vez menos presente na vida dos cidadãos. E quem é que vai gerir a vida dos cidadãos, da grande população? Quem é que representa? Quem será a nossa voz? Então é uma forma do Estado se recuar. Essas reformas, elas estão no bojo do impeachment. O impeachment não foi a presidente, foi toda uma causa que estava em andamento e que agora descaradamente estão levando de uma maneira violenta essas reformas ao bel prazer do capital. A gente sabe que o governo hoje representa o grande capital, a Rede Globo, o sistema bancário do Brasil, que é o que mais ganha dinheiro no Brasil, capital internacional, e nós temos que manifestar
com relação a isso. Tá certo. Ô Frei, eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem ficar à vontade, Odirley e Bianca, para poder estar discutindo esse assunto, até porque, de certa forma, vocês representam muitos que estão nesse momento nos acompanhando e que queriam também estar falando, dando o seu posicionamento aqui. Vocês estão para isso. Ô Frei, Bianca, Odirley, com relação à representatividade, muita gente diz que os políticos que hoje estão no cenário nacional não os representam. Muita gente diz isso. O senhor acredita que esses políticos têm condições para poder estar criando essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, da forma como hoje está o nosso Congresso, envolto a um monte de situações, escândalos aqui, acolá e tal? Vocês acreditam que essa turma tem condições de estar realmente fazendo uma reforma? A gente sabe que é necessário fazer, mas da forma como está sendo feito? Eu não acredito que a atual cúpula política do Brasil tem condição disso. Primeiro que é um divórcio entre a classe política e a grande população. Os políticos hoje não ouvem o povo. E depois, quando você já citou, você toma aí do presidente da República, senados, deputados e tantos outros envolvidos em denúncias muito sérias. E eles estão ali, Zé Antônio, representando corporações muito fortes. Como que eles vão fazer uma reforma política pensando no bem social do nosso país? Eu não acredito. Odirley, aí muita gente pode estar dizendo, eu vou até passar essa pergunta para Bianca no quesito educadora. Bianca, muita gente pode estar dizendo o seguinte: poxa, mas se esse pessoal está lá nos representando, o que nós podemos fazer para melhorar esse cenário? É parando aqui em Patrocínio? Isso representa, isso reflete lá em Brasília? Reflete. Eu acho que a paralisação da população reflete muito. Olha só, nós começamos com o movimento de mobilizar a comunidade desde o dia 15, né? A gente vê os professores do estado numa grande greve aqui em Patrocínio, né? E já conseguimos adiar a votação da reforma previdenciária. Estava na agenda, a gente conseguiu mudar a agenda, né? Conseguimos já adiar. Então, nosso intuito é esse. Eu acho que se hoje o Brasil conseguir fazer uma grande manifestação popular, eu acho, eles já não têm, né? Eles já mostraram que não tem os 308 votos que precisam. Que é necessário, Que é necessário. Eles não têm ainda. E eu acho que se a mobilização for grande, eu acho sim que a gente corre um risco dela não ser aprovada. Tá certo. Isso é bom, um risco bom, né? E esse seria o caminho, Odirley? Com certeza, todo tipo de manifestação, aproveitando rede social, mandando mensagem para o parlamentar. Frei Edson acabou de dizer aqui agora, e é uma pura verdade. O Congresso nosso é corporativista. Exemplo disso, nos escândalos aí da Lava Jato, a própria Odebrecht declarando que contratava consultor para dar aula para deputado, para defender as leis que ela, os decretos legislativos, enfim, as medidas provisórias que a Odebrecht encomendava. O capital já manda no Brasil há muitos anos, e a Odebrecht é a maior expressão dela e continua mandando. O que nós vemos a mídia falar todo dia, que investidores estão esperando as reformas serem feitas, não são investidores, são especuladores internacionais do capital que só visam lucro, não enxergam a figura humana, né, a assistência social, e portanto só querem visar lucro. Estão esperando como lobos, esperando para comer a galinha, para atacar, e diz para o governo que já é patrocinado por eles. Falando nisso, Odirley, até pegando um gancho nisso que você está falando, com relação a essa turma que hoje administra o Brasil. Certo. Muita gente fala que eles estão realmente para poder vender a preço de banana, inclusive a nossa Petrobras. Eu vou continuar essa pergunta, mas eu só vou fazer o seguinte: quem está ouvindo agora via 560 kHz vai seguir com o Jornal da Itatiaia. Nós estamos inclusive pela internet, certo, através do Difusora 560 no Facebook. Essa turma permanece conosco e através do portal difusoranews.com.br também. E através dos 560 vem aí o Jornal da Itatiaia. Mas eu vou seguir aqui então com o Odirley. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta com Rádio Comunidade. Aliás, segunda, terça-feira, logo após o feriado, ao 12h07. Até lá. Bom, ainda com relação a essa questão, Odirley, falando certo, ainda sobre essa questão da representatividade. Essa venda do Brasil a preço de banana é o que a gente vê a todo momento aí na mídia, um falando aqui, outro acolá, preço de banana, para que investimento, como você disse, né, vindo de fora do Brasil, externo, venha para cá. Isso é bom, isso é ruim, isso está realmente acontecendo na sua visão? Com certeza está acontecendo. Se a gente analisar o Congresso, que é extremamente elitista e é corporativista,
O capital, na verdade, agora está só cobrando essas elites, essas grandes corporações, está só cobrando o preço que ela já pagou em aceitar essa estrutura de propina, né, de pagamento de propina para financiamento de campanhas milionárias e depois sobras de campanha para enriquecer os políticos e por aí vai. Então, o recurso escuso, o recurso de caixa 2, de propina e tudo, essa estrutura doente já está entranhada no sistema político. Daí a necessidade de uma visão nossa, que antes de mexer em reforma trabalhista, em reforma previdenciária, uma reforma política, primeiramente, deveria estar sendo feita, reestruturar essa estrutura política que nós temos de representatividade, permitir que pessoas, né, que os pobres acessem, né, essas estruturas de debate, de decisão, empoderar, né, as classes mais pobres para poder ajudar nesse processo de decisão. Hoje, decide tudo lá, né, a troco da liberação das emendas do presidente, a troco da... É tudo barganha hoje, tudo, pode exatamente. Assim Resumindo, barganha no Congresso Nacional, não se ouve efetivamente as classes trabalhadoras efetivamente e fazem ao bel prazer tudo que querem fazer e como estão fazendo a toque de caixa todas essas reformas que desconstroem o Brasil. Frei, o senhor como representante de forma especial do menos favorecido através dos franciscanos, Frei, o senhor acredita que hoje o cidadão que talvez não tenha tanto poder aquisitivo, como a maior parte, lamentavelmente, dos políticos do Brasil hoje detém financeiramente e não repassa para aquele que realmente deveria, aquele que está lá nas periferias? Não estou dizendo só aqui em Patrocínio, não. Isso, Brasil, nós temos Belo Horizonte, por exemplo, favelas, um monte de favelas com muitas pessoas que não têm sequer uma água encanada e bebem através de um famoso gato por meio de uma eletricidade ou até mesmo de água. O senhor acredita que essas pessoas hoje têm voz junto à nossa política? Não tem voz, não significam, não estão na pauta, não interessa ao governo. Por isso mesmo que nós hoje, nessas manifestações, temos que ser voz de todos aqueles que por tantas situações desumanas, injustas, estão colocados como párias, como lixo da sociedade. Nós temos que ser voz dessa grande multidão. E você fez uma pergunta à professora Bianca, se ela é professora de um instituto federal, o que interessa a ela a reforma previdenciária, porque ela já é de um instituto, ela está assegurada. Nós, o cristão, não pode pensar só nele em si. Eu tenho um mês que estou aposentado, eu recebi minha primeira aposentadoria, tenho um mês, um salário mínimo. E mesmo assim o senhor vai para a rua. Mas eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar nessa grande população com a qual a gente convive todo dia e que está aí à mercê. Eu não posso olhar só para o meu umbigo. O cristão verdadeiramente é alguém descentralizado, é aquele que está fora de si, que tem o olhar para fora, que tem o olhar do outro. Então, Zé Antônio, essa população, ela não interessa ao governo, ela não interessa à elite, ela não interessa ao grande capital, ela não interessa, ela só interessa quando é preciso para votar, quando é preciso para ela legitimar. Aí chega a cartinha. Aí chega a cartinha, chega a visita, chega o abraço. Eu te conheço há não sei quantos anos. A cesta básica. Né? Depois eles não são contados, né? Então, verdadeiramente, nós que temos maiores condições, que a vida nos proporcionou isso, nós não podemos nos fechar naquele ambiente favorável que nós estamos vivendo. Nós temos que arriscar, nós temos que... O Papa Francisco tem uma palavra muito bonita. Nós temos que sair da zona de conforto e ir na direção dessas populações. Hoje, com esse clima que está aí, meio friozinho, seria bom tomar um vinho, ficar deitado, ver televisão, um bom filme, uma leitura. Nós temos que sair da zona de conforto. O verdadeiro cristão é aquele que se consome pensando no outro e no bem-estar do outro. A minha participação hoje vai valer a aposentadoria de outros, vai valer a seguridade social de outros, vai valer a vida da criança, dos indígenas, do trabalhador rural,
da mulher do campo. Que tem consciência cidadã e cristã deveria hoje sair da zona de conforto, encher as ruas, encher as praças e dizer em alto e bom tom que nós não estamos satisfeitos como o Brasil está sendo conduzido. Tá certo. Odilei, falou-se em uma mudança na aposentadoria rural e tal, de forma especial da mulher e tal, baixando 65 para 62 anos e tal. Isso resolve, Odilei? Olha, Zé Antônio, em primeiro lugar, é importante a gente destacar o seguinte, que a princípio essa proposta inicial, extremamente grosseira, ela já foi proposital para depois simular uma negociação de que o governo estaria abrindo mão de alguma coisa, cedendo alguma coisa para poder aprovar. Exatamente, igual vender um carro, né, você pede por 15 para você entregar por 12. E assim fez o governo, está fazendo o governo. Inicialmente, não tem nem que contestar a proposta inicial, que era homem e mulher rural para 65, né, e 25 anos de 15, que é hoje, passar para 25 anos de comprovação. São 10 anos a mais. Isso, comprovação da atividade ou período de recolhimento, aquele que é o trabalhador rural com a carteira assinada. Depois de muita pressão, é importante que a professora Bianca colocou, foi feita pressão aos movimentos sindicais, especialmente a nossa linha, né, do movimento sindical, que é a CONTAG e a FETAENG, especialmente em nível de Minas Gerais. Depois das pressões, né, nós conseguimos ajustar no texto que vai ser levado em votação na quarta-feira, que a mulher de 55 para 57, né, 2 anos de aumento de idade para a mulher, e o homem mantém os 60 anos. Porém, né, o período de comprovação ou recolhimento aumentaria de 15 para 20, né? Mas ainda está no ar uma questão importante que o governo quer implementar, que é um carnê, que é que o trabalhador rural recolha mensalmente para a Previdência Social. Então, a princípio que está posto é isso. Em função daquela proposta cabeluda inicial que foi colocada, foi uma melhora razoável, né? Vamos dizer assim, não podemos dizer que é uma melhora, mas foi um recuo importante depois das importantes pressões que nós fizemos. Mas como o Frei bem colocou, Zé, nós mesmo tendo essa pseudo-melhora, vamos dizer assim, nós não podemos pensar só nos rurais, ou seja, um segurado especial, né, que a princípio está tendo alguma vantagem, e a gente não sabe até que ponto isso é palpável, isso é verdadeiro, e a gente tem que pensar no total, a gente tem que pensar no amparo da Seguridade Social para aquelas pessoas que realmente estão à margem, estão margeadas, estão na margem da sociedade, precisam de amparo, não só na aposentadoria, não de um salário mínimo, que na verdade é um mecanismo importantíssimo de nivelamento social, ou pelo menos de diminuição dessas diferenças, dos impactos dessa diferença social que já é muito gritante no Brasil. Por exemplo, aqui em Patrocínio, Zé, só a aposentadoria de um salário mínimo da classe trabalhadora rural, seja aposentadoria, seja pensão, ou seja auxílio maternidade, enfim, isso injeta na economia do município de Patrocínio, só os rurais, mais de 7 milhões de reais por mês. Então isso não é um problema só da classe trabalhadora rural. O próprio capital, a própria estrutura comercial que nós temos, que sustenta o capital, que é a circulação, que é baseada na circulação do dinheiro, será diretamente afetada com o impedimento ou com a dificultação de acesso a esse benefício. Então vai deixar de circular dinheiro porque não vai ter dinheiro para comprar na padaria, para comprar na farmácia um remédio, né, para poder pagar energia elétrica, né, para poder comprar a cesta básica lá no mercadinho do bairro ou no supermercado. Então isso não é um problema só dos rurais ou só dos professores, é um problema da nação. É um problema de recuo do Estado, como o Frei bem colocou, é o neoliberalismo que quer jogar a população como jogar galinhas para os lobos. Deixa o capital aí negociar direto com você, só vai ser bom para você. Aí os perguntas que moeda que nós temos, que moeda que o trabalhador tem para poder negociar com o capital, coitado? Um país de 13 milhões de desempregados, como que vai negociar e negociar o quê? Então, é uma preocupação nossa, mesmo tendo essa impressão de atendimento dos rurais no sentido de alguma melhora, nós ainda estamos na luta, estaremos prontos para a manifestação de hoje, às 16 horas, estaremos juntos na Praça Santa Luzia e para quaisquer outras que sejam
necessárias e sejam promovidas tanto pelo nosso movimento sindical quanto por outros movimentos sociais. Estamos juntos porque a causa é o Brasil, a causa é o brasileiro. Tá certo. Odirley, muito obrigado por ter estado aqui para levar a mensagem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais à comunidade nesse momento em que o Brasil está ansioso com relação a informações sobre o que pode vir a acontecer caso essa reforma seja realmente aprovada como bem. Antes de mais nada, Zé, é uma dica para o pessoal filtrar as informações. Só a título de conhecimento, a Rede Globo teve o seu orçamento aumentado 900% depois que o Temer entrou em relação ao governo da Dilma. Aí em contratos de mídia, de publicidade, a gente sabe que no pacote está essas mensagens subliminares, essas mensagens de manobra, de massa aqui no Brasil, que a Rede Globo bombardeia todo dia, seja nas suas novelas, seja nos seus telejornais. Então tomem muito cuidado com isso. E até mesmo na internet, que é uma terra de todo mundo, mas ao mesmo tempo é uma terra de ninguém. Então tomem muito cuidado, filtre essas informações, né? O que está acontecendo, na verdade, no Brasil é histórico, é muito sério e é muito grave, né? Então não vão viajar na maionese só com a Rede Globo, tendo como verdade tudo que a Rede Globo está publicando, não. Essa é uma importante dica que a gente tem que dar e tem que alertar as pessoas. E no mais, procure se interar, seja com o seu sindicato, seja com a professora do seu filho lá na escola. Os professores estão plenamente informados com tudo isso que está acontecendo, sabem mensurar e mostrar para as pessoas o impacto que tudo isso vai trazer. A Igreja Católica, procure os religiosos, né, os padres, se informem, né? Então é isso. Alerta geral mesmo, porque o que está em risco é o brasileiro na estrutura social que nós temos hoje, que está tudo em risco, né? Tá sendo desmontado, sendo desconstruído todos os mecanismos de proteção social do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, um forte abraço a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. E Odirley José de Magalhães, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio e Região, participando conosco. Deixa eu agradecer também a participação, ela que representa o Comitê Municipal Ismene Mendes, Bianca Soares de Oliveira Gonçalves. Professora, muito obrigado. Primeira das muitas que eu pretendo receber a senhora aqui em termos de vezes. Obrigada pelo convite. Eu gostaria também de chamar todos representantes de qualquer entidade que sejam contra essas reformas, tanto a trabalhista quanto a Previdência, participar do Comitê Ismene Mendes. O comitê ele foi formado para a gente discutir ações contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. A gente tem várias entidades envolvidas, muitas, e eu chamo aqui os representantes, né, de entidades que façam parte, que nos procurem, e vamos aumentar aí as entidades, vamos, né, se juntar e propor ações, porque a gente sabe que é uma luta que ainda não terminou, que vai ter outras, e que a gente precisa, então, se fortalecer enquanto entidade, se juntar. E no comitê é formado por sindicatos, é formado por representações estudantis, é formado por representações de classe, de moradores, de profissionais. Então, assim, é um comitê com todo mundo que é contra, né, a reforma. O próprio nome já diz, é um comitê, uma reunião de todos que estão abertos aí a uma situação em comum. Hoje a gente tem nós do IFTM com o Sinasef, que é o nosso sindicato, mas a gente tem o Sindieletra, a gente tem os trabalhadores rurais, a gente tem o Sindiúte, que é dos professores, o Sindieletro, que é do pessoal da CEMIG, a gente tem o Grêmio Estudantil, a gente tem tudo dentro do comitê. Então é importante, né, que mais pessoas, mais representações que são contra, chamam para vir fazer parte. Aguardo todo mundo às 16 horas, lá na Praça Santa Luzia, e dizendo que quando o governo, né, propõe uma reforma drástica dessas, né, na relação de trabalho, e essas reformas não são discutidas com a comunidade, o alerta já está vermelho, né? Porque quando se propõe reformas e não se propõe a discussão das reformas, né? Então, primeira coisa. Segundo, a gente não pode admitir que a contribuição aumente, com a idade de contribuição, tempo de contribuição aumente, que daí na verdade, a aposentadoria diminui. Né? A gente não pode admitir uma coisa dessa. Então, olha só, eles vão descontar mais o meu salário vai diminuir, vão descontar mais. Eu vou ter que contribuir mais tempo. E a minha aposentadoria ainda vai diminuir. Então, eu não posso admitir isso, né? Enquanto trabalhadora. E nós, mulheres, trabalhadores rurais, somos os mais prejudicados, né?
Então, assim, eu convoco todo mundo hoje na praça às 16 horas. Tá certo. Tá, então, a professora Bianca Soares de Oliveira Gonçalves, ela que é membro do Comitê Municipal Ismene Mendes. Não vou nem falar da Ismene Mendes, que todo mundo que é de patrocínio pode não saber de toda a história, mas pelo menos um pouquinho, né, Frei? Já agradecer o Frei também, a participação da Igreja Católica nesse momento, que é de massa do Brasil inteiro. A CNBB, como o Frei já disse, já emitiu nota, e os bispos, obviamente, falando aí com as suas paróquias. Frei, muito obrigado por ter estado aqui. Mensagem final. Obrigado, Zé Antônio, aos ouvintes da Rádio Difusora, por esse momento importante na vida do Brasil. A Conferência dos Bispos está reunida em assembleia em Aparecida. São mais de 350 bispos e mais de 150 já se pronunciaram. Então, ouçamos o que eles têm a nos dizer. E quando você não estiver sintonizado aqui no Zé Antônio, que tem uma boa notícia para nos dar, temos outras possibilidades, porque nem sempre a grande mídia nos oferece uma notícia verdadeira. Então, jornalistas livres, no Facebook você encontra ali uma boa notícia. Mídia Ninja, você encontra uma boa notícia, porque infelizmente os grandes meios, sobretudo televisivos, estão comprometidos, não é, com esse jogo todo. Não é novidade que o presidente Temer procurou o Silvio Santos dias atrás para que ele pudesse, na sua rede, induzir o nosso povo a consciente. Pois é, já começaram. Então, vamos participar hoje, é um momento, mas não só hoje. Esse processo é longo. Está só começando. Está só começando. O que se desenha vai ser algo que nós vamos caminhar muito ainda. Haverão muitas manifestações, e nós temos que estar juntos. Nós não podemos nos dispersar. É a palavra de ordem no dia de hoje, né? Não nos dispersemos diante daquilo que está ferindo a vida humana. Tá certo. Frei Aderson Queiroz também participando conosco. A você que nos acompanhou no difusoranews.com.br e também no Facebook da Difusora 560, o nosso muito obrigado. Um abraço a todos.